Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos acompanhando pela TV Del Rey. Nós estamos assim meio que devagar, gravando quase 1 ou 2 programas por semana, mas começo de ano é assim mesmo, aqui no Brasil, né, começa depois do Carnaval, a gente ainda está pegando o ritmo. E é bom que tem mais tempo para você acompanhar o nosso material que fica disponível aí nos blogs, nos vários sites, né? A turma sempre gosta de entrar e ver a gente falando aí. E hoje, né, a TV Del Rey está fazendo um feito histórico. Nós estamos recebendo aqui, né, uma personalidade, né, uma celebridade, né, e, acima de tudo, um amigo, né, um ex-professor meu, né, na faculdade, do qual eu tive o orgulho de tirar boas notas, né, professor de custos, de contabilidade. Dei muito trabalho. Mas que hoje, né, ele está à frente daquela instituição que eu fui aluno. Aquela instituição que estava virando universidade quando eu presenciei, né, todo esse processo de construção, né, de uma fundação municipal para uma fundação federal e depois uma grande universidade. O Elvésio, hoje reitor, né, está no seu 2º mandato, mas foi um professor da fundação municipal. Então, é uma pessoa de origem, uma pessoa de raiz da universidade, tem a sua história da educação, né, diretamente ligada a esta instituição, e é sobre isso que a gente vai falar. Ronda por aí uns boatos, né, que o nome dele está sendo cotado para ser candidato a prefeito de São João del Rei por um partido que eu não sei qual ainda, mas eu não estou aqui entrevistando nenhum político candidato a nada. Estou entrevistando aqui a instituição da universidade, né, porque hoje ele representa a universidade, o UFSJ, que para a gente é um orgulho muito grande ter ela aqui em São João del Rei e acompanhar esse crescimento dela. Eu falo muito, Alberto, então você pode me puxar a orelha, né, e vou abrir, né, Nunca puxei a orelha de ninguém. a palavra para você aqui, Nem Deus meu professor, né, que vou ter mais intimidade, né, de chamar de você de vez em quando, se você me der essa liberdade. Com certeza. Né, e a gente entra no bate-papo. Muito bem, é uma honra estar aqui, uma alegria enorme, João, rever você, né, e poder aqui falar sobre a Universidade Federal de São João del Rei, que é um assunto que eu gosto. Né? Fui professor da instituição ainda desde 82, né, quando logo que me formei, me convidaram para administrar algumas disciplinas. Você foi aluno, né? Fui aluno aqui. Então, para alguns alunos, isso é importante, sabe? Porque é prata da casa, né? E muita gente toma isso como referência. É o aluno que um dia virou professor, um dia virou reitor, né? Então, outros alunos estão fazendo o mesmo percurso e tenho certeza absoluta que no futuro nós vamos ter outros alunos do passado que viraram professor e vão ser reitor da Universidade Federal de São João del Rei. Então, é uma honra ser reitor da instituição. Estou terminando o mandato, né? A instituição está fazendo aí 25 anos, está voltando muito atrás na história e a gente fica revelando nossa idade, não pode ficar revelando muito não. É verdade, é verdade. Nessa época eu era aluno, você já era professor, né? Então você ainda é mais velho que eu. Ó. Eu tenho cabelos brancos, não sei o que ele fez com os cabelos brancos. Os meus estão ficando. O Dimas que fala, o meu era pretinho quando eu comecei há 8 anos atrás. Agora já não está mais, nem os cabelos estão iguais mais. Nós vamos falar aqui sobre essa expansão da universidade, né, que ela aconteceu com mais ênfase na sua gestão. Né? E antes disso, vamos voltar um pouco no tempo, na cronologia. Né? Os reitores que passaram pela UFSJ, né, começou com o João Bosco, ainda com o rei, né? O Facion, logo João depois. Bosco foi 2 mandatos? Ele teve um mandato interino, né, que foi 87, 90, e foi o primeiro dirigente eleito, né, aí assumiu a direção, na época chamava diretoria executiva, aí ficou de 90 a 94, o Facion foi o 2º diretor eleito e ficou no período 94 a 98, o Mário Neto entrou em 98 e ficou até 2004, quando eu o sucedi. Nesse período da administração do Mário Neto é que a FUNREI se transformou em 2002 em Universidade Federal de São João del Rei. Então foram 4 gestores. Até hoje, sim. Né? Esses 4 gestores vão dividir da seguinte forma. O João Bosco identificou mais com o processo de implantação. Sim, né? consolidação do processo de criação da FUNREI. federalização. E já criou, na época, é muito interessante essa história, porque a Universidade Federal de São João del Rei, para nós, é desde 87, né? Para alguns cidadãos são-joanenses, é um sonho que remonta a 50, a época de 50.
né? Nós temos registros de Tancredo Neves, por exemplo, ter proferido a aula inaugural do curso de filosofia, né, da primeira turma do curso de filosofia, parece por volta dos anos 50, em que ele teria já, né, vaticinado a criação de uma universidade pública em São João del Rei. Não foi ele, né, quem protagonizou isso durante a sua vida, mas foi em homenagem a ele que ela foi criada, né? Foi José Sarney que disse, inclusive no dia que assinou a lei de criação, o decreto de instituição da universidade, que eu acho que dia 21 de abril de 87, ele disse, é a mão de Tancredo que segura esta caneta, né? Então são momentos importantes. Eu digo isso porque muitos de nós, quando a FUNREI foi criada, né, a partir da federalização da Faculdade Dom Bosco, da Fundação Municipal, que tinha duas faculdades, que é a de Engenharia Industrial e a Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, né, e que provavelmente você pegou um pedaço de uma, né, dessa época da FACEAC, Fundação Municipal e depois a FUNREI, e foi a última, provavelmente a última instituição federalizada antes da Constituição Federal de 88. E depois da Constituição Federal de 88, esse processo não foi possível mais. A Constituição vetou esse processo de federalização. Então, nessa época de FUNREI, as pessoas perguntavam, mas o que é FUNREI? A gente ia para os eventos, o que é FUNREI? A gente ficava na dificuldade de explicar o que é FUNREI. É uma fundação federal, aí ficava mais difícil ainda. Aí a Universidade Federal de São João del Rei, a gente já desde essa época, já falava de Federal de São João del Rei. E quem que é o diretor, a pessoa que, na verdade, falava, se usava, dirige a instituição? Lá é o diretor executivo. Vai ficar mais difícil de explicar isso. Mas uma instituição federal de ensino superior, e é fundação, e é diretor, por que não é reitor? Aí a gente já cortava também, é reitor que manda. Então, essa coisa de universidade federal já está no sangue, né, e na mente das pessoas de muito tempo. Mas para passar de fundação para a universidade, ela teve que cumprir alguns requisitos, né? Teve que ter determinado número de doutores, né, pessoas com pós-graduação, como professor. Não, João, não foi isso. Número de curso, não foi isso. A FUNREI foi criada, quando o João assumiu a direção, ele fez uma coisa que foi importantíssima, acho que uma das grandes contribuições, e várias outras, mas eu reputo que tem duas, que o João me lembra agora, né? É muito difícil falar isso, porque a gente sempre vai esquecer de alguma coisa. Mas o João fez duas coisas importantes. Primeiro, a estrutura administrativa da instituição, a estrutura organizacional, ela foi instituída, foi feita para ser uma universidade federal. Então o João deu pontapé nisso. O João, quando criou, quando vi lá, diretor executivo, vice-diretor executivo, vice-diretorias, que seriam as pró-reitorias, tudo isso já fazendo uma cópia, né? Não igual, mas uma cópia das universidades federais. Então, ela já foi criada para ser universidade federal. Tinha estrutura para isso. Depois disso, aí você lembra da questão da titulação. Nós, quando fomos federalizados, tínhamos 3 doutores e 19 mestres, num conjunto de 139 professores. É pouquíssimo. Era uma das instituições públicas de ensino superior com menor índice de titulação. O João detectou isso. Isso foi muito importante. O João detectou e, com o conselho, né, os conselhos superiores na época, estabeleceram como política institucional a qualificação do corpo docente e o investimento na contratação de doutores a partir de então. Então, isso foi decisivo, porque em pouco tempo a FUNREI transformou-se da que tinha menos titulação numa das mais respeitadas instituições em termos de titulação. Mas ainda faltava mestrado, né? Nós só tínhamos 2 mestrados. Quando ela foi transformada, a FUNREI foi transformada em UFSJ, em Federal, Universidade Federal, ela não tinha doutorado. Então, esse é um requisito importante nesse processo de consolidação. Então, eu falo e acho que isso é importante reconhecer. A criação da FUNREI em 87 foi uma decisão política. Nós tentamos na época, como uma hipótese, que a UFSJ fosse campus avançado da Federal de Ouro Preto. Porque se cogitava ser difícil ter uma outra instituição federal. Então, uma das hipóteses que levamos na manga, na época, que o grupo que articulava isso na época, era de a FUNREI, na verdade, vir a ser uma UFOP, campus avançado
em São João del Rei. Graças a Deus que isso não aconteceu. Né? Graças a Deus que a UFOP não quis. A UFOP não quis. O Conselho Universitário da UFOP negou. E aí, uma vez tendo sido negado, trabalhou-se com a única alternativa que tem. Então, vamos criar a nossa instituição federal mesmo. Dona Risoleta e o Aécio, na época, já era deputado, foi que mobilizaram, né, capitanearam todo o processo, que culminou, então, com o Sarney, presidente, reconhecendo a importância da criação da instituição federal em São João del Rei. Então, isso foi uma decisão política. A decisão da criação da universidade, da transformação, também foi uma decisão política. Isso não é demérito. Eu sou defensor de que deveríamos investir nas universidades públicas. Quando você fala que foi uma decisão política, dá a entender que tecnicamente seria inviável, geograficamente seria inviável, em função de termos aqui muita gente questiona muito isso. Próximo, né? Várias instituições. Muita gente questiona isso, tentando desqualificar a conquista. Foi uma grande conquista para a comunidade de São João del Rei e região. Portanto, não vamos desqualificar, porque todas as instituições federais do país foram criadas sobre essa concepção. Podíamos ficar aqui discutindo se deveria ou não deveria. Isso é outra história. O fato é que ela também seguiu a mesma lógica política que, né, tem predominado até hoje no desenvolvimento do país. Os campi, Alto Paraupeba, Divinópolis, né, Centro-Oeste do Novo e Sete Lagoas vão na mesma lógica. Né? Seguem a mesma lógica. Aí vocês falam assim, eu falo para você, ótimo, quisera que o país tivesse um campus avançado ou uma universidade federal em todas as cidades polos do Brasil, copiando um pouco o que Cuba faz. Cuba tem isso. Tem em cada grande cidade no interior do país tem uma grande universidade, mas nas cidades menores sempre tem uma unidade, né, avançada daquela universidade. E eles conseguem, então, se transformar numa das instituições, num dos sistemas de formação, né, de educação dos mais interessantes do mundo. Né? Todas as pessoas, os cidadãos cubanos praticamente são, né, o índice de analfabetismo ou de pessoas que não têm o curso superior em Cuba é baixíssimo, quase zero. Então isso é fundamental. Então vamos continuar aqui voltando na cronologia. Uhum. Depois tivemos a gestão do Facion. Nessa época existia uma polarização política dentro da instituição, né? Foi um momento de dois polos, dois grupos, né? E isso naquela época, eu acho que o que aconteceu em 94... Era um processo de amadurecimento da instituição? Sim, eu acho que a questão da alternativa no debate, eu acho que ela é sempre necessária. Né? Eu, por exemplo, achei ruim não ter em 2008 um candidato, uma alternativa, um projeto alternativo que pudesse disputar com o meu projeto, né, o projeto que eu liderava, a reeleição em 2008. Acho que foi ruim, né, isso. O seu mandato foi o único que teve candidatura assim, única? Em 2008, né? O de 2008, porque de 2004 não. Em 2004 nós tivemos mais duas outras. Todos os outros. Não, isso foi inédito. Né? Isso foi um inédito. Em 2008, e eu vou te explicar, eu acho que é interessante contar um pouquinho sobre esse momento. Porque, deixa eu entrar um pouquinho nessa questão. Só voltar um pouquinho em 94 para a gente concluir isso. 94, então, o que eu acho que aconteceu em 94 foi uma consequência do processo de implantação. A leitura é minha, nunca conversei isso com ninguém, mas é aquela coisa, a tensão entre grupos do Santo Antônio e grupos do Dom Bosco. O que caracterizou a disputa em 2008, embora algumas pessoas, não necessariamente todas as pessoas de um grupo do Dom Bosco só eram professores ou membros do Dom Bosco e do Santo Antônio a mesma coisa, tinha gente, né, que acabou indo de um lado para o outro, então foi. Mas eu acho que a origem disso nasceu lá no início, quando a FUNREI foi criada. O professor João Bosco, ele foi meio que compreendido como sendo uma indicação de um grupo do Dom Bosco. Né? Então, eu acho que historicamente tem isso. Acabou gerando essa alternativa Dom Bosco e Santo Antônio. Eu acho que foi terrível, mas de qualquer maneira
isso foi superado, né? A administração a minha eleição em 2004 concorri com 3 chapas. E em 2008 não concorri com outra chapa, eu era candidato. Aí você pode... E agora com essa criação desses campings, Campi. Campi é no plural, né? Campi é plural. Campos. Na verdade, isso aí tem dificuldade. O próprio MEC aceita, que a gente fala campus, né? Como sendo plural, né? E sem variação. Ou campus, né? No plural, não teria variação. Mas para quem entende que a palavra, né, a origem da palavra ela é latina, então o plural de campus no latim é campi. Pois é. Agora com esses campos espalhados, né? Agora eu estou falando de vários. Né? É campi, aí eu já confundi. Eu falo campus, não há problema. Então, essa desmembramento em vários, Divinópolis, Alto Paraupeba, né? Ouro Branco é Alto Paraupeba, né? Alto Paraupeba é Ouro Branco com Congonha. E agora é Congonha. Sete Lagoas. E agora, dentro desse aglomerado aí, como é que está a universidade politicamente? Né? Existem, assim, surgindo lideranças querendo destacar determinada cidade desse campo? Olha, um trabalho que eu procurei fazer muito no mandato de 2004, João, foi me aproximar dos grupos que na época foram alternativas para a universidade. Sabe, o grupo Doriani, né? E a minha perspectiva era sempre assim: o que for bom para a universidade, nós vamos apoiar. Independe da coloração política dentro da instituição, porque lá não tem, né? A gente não considera partido internamente. Quando eu me candidatei, tinha vários partidos apoiando, né? Então isso atravessa partido político, que é o que acontece aqui fora, né? Lá dentro da universidade não tem, as configurações são diferentes. Entre 2004 e 2008, o que se percebeu era uma aproximação, né, uma aglutinação da universidade em torno da reitoria. Então, as outras duas chapas, elas praticamente se dissolveram. Os outros dois grupos se dissolveram no tempo, se desarticularam. E, em face dessa política de aproximação, de conversar, de vamos debater, de vamos abrir a crítica, vamos ouvir quais são os problemas da universidade e debater isso coletivamente, acabamos nos aproximando todos. Então, eu acho que isso foi a razão pela qual, e diante da implantação do Reúne, né, aqui em São João del Rei, e dos 2 campos fora de sede, Alto Paraupeba e Divinópolis, Sete Lagoas ainda não tinha sido aprovado, diante disso é que os grupos chegaram à conclusão de que não deveriam colocar uma alternativa. Mas poderiam, né? Ninguém pediu que eles colocassem, ninguém conversou sobre essa hipótese. Eu me lembro muito bem de pessoas na época terem dito o seguinte, pessoas de outros grupos, né? Dizendo que se eu não fosse o candidato, e eu tinha na minha cabeça que eu poderia não ser o candidato. Eu colocava sempre minha equipe que eu poderia não ser, que eu não gostava dessa alternativa de reeleição. Eu achava que seria muito difícil para mim, como acho que está sendo difícil, né? Mas as pessoas me convenceram dizendo, olha, você está liderando a universidade com 3 projetos que vão ser iniciados em 2008. Reúne, Alto Paraupeba e Divinópolis. Se você não fizer, o que der errado nisso, eles vão botar na sua conta. Então você tem que estar lá. E aí os grupos, pensando, né, tendo conhecimento dessa possibilidade de eu não ser o candidato, estavam preparados. Se o Elvésio for o candidato, nós não entramos. Se o Elvésio não for, nós vamos entrar. Então vamos colocar. Então havia essa expectativa, né, de, não sendo eu o candidato, poderia haver, né, projetos alternativos em 2008. O que aconteceu em 2008 e 2010? Esses grupos foram absorvidos, né? Nós, hoje, desses 3 grupos, que era o grupo do professor Frederico, liderado pelo professor Frederico Neves, pelo professor Oriani, que inclusive deixou a universidade depois, e o meu grupo, esses grupos hoje
estão juntos, né? Estão caminhando juntos nesse processo agora que deve acontecer, que o cume, né, o ponto mais alto, é dia 8 de maio, com a eleição propriamente dita da futura reitora, né, que a aparências, pode ser que apareça uma alternativa, que o prazo agora é até dia 23 para inscrição, mas tudo indica que teremos duas candidatas. A reitora, a mulherada se assanhou de vez. Se assanhou de vez. Né? Então e o que será histórico também, porque será a primeira, se isso acontecer, será a primeira reitora, provavelmente a primeira reitora da universidade. Né? Eu estou falando provavelmente, porque pode ainda algum outro grupo de que eu não tenho conhecimento nesse momento estar se articulando, e aí tenha um candidato homem. Né? Mas, por enquanto, é isso. Vamos falar de números. Né? O processo de expansão foi maior nesses últimos anos, principalmente na sua gestão, né? Nas suas duas gestões. O que é a universidade hoje? O que ela foi, né, na época que eu estudei? Quantas vezes ela cresceu? Né? De Funrei para cá, então, assim, cresceu mais de 5 vezes, mais de 2, mais de 10. João, a universidade cresceu surpreendentemente. E isso a torna mais complexa. Né? Você até tentando complementar a pergunta anterior que você fez, o fato de ter campus fora de sede, né, o fato dela ter se ampliado toda, a universidade é mais complexa hoje. Né? Então é natural também que surjam grupos novos. Né? Embora o grupo que está se colocando como uma alternativa à reitoria agora neste momento, a minha candidata, né, é a professora Valéria, vice-reitora. Né? Então, naturalmente, eu tenho uma simpatia e considero a Valéria bem preparada para se colocar como candidata agora a reitora. Né? O grupo que está se colocando como alternativa neste momento é um grupo que nasceu da saída do professor Vlamir, que foi meu vice-reitor. Né? Ele que vinha capitaneando todo esse processo. Desde 2008, vem capitaneando todo esse processo de formação de uma oposição à reitoria da universidade. E que agora estão postulando, legítimo, necessário, importante. Então, agora nós temos, do ponto de vista do tamanho, que é a pergunta que você fez, eu te disse o número de professores, era 139,87. Né? Hoje são 650 professores. Mais que triplicou. Né? Eram cerca de 200 técnicos, 200 e poucos técnicos, hoje são 450. Na época deviam ser entre 2.500 alunos aproximadamente. Hoje já estamos só na educação presencial em torno de 11 mil alunos. Na educação presencial, nós temos ainda 3 cursos na modalidade à distância e que esses congregam em torno de cerca de 3 mil alunos. Quantos cursos tem hoje? Na época que a UFSJ foi federalizada, eram 9 cursos de graduação. Eram 5 no Dom Bosco e 4 no Santo Antônio. Né? Hoje são 37 cursos de graduação presencial e 3 à distância. Em termos de orçamento? Agora, em termos de modalidade, que aí vamos botar a modalidade. O que é a modalidade que a gente chama de modalidade? É o curso de administração, por exemplo, que oferece 2 modalidades, uma integral e outra noturna. Então, quando eu falo 37, eu falo um curso de administração. Mas como eu tenho 2 entradas, uma para noturno e outra para integral, isso aumenta. Em termos de modalidade, nós estamos hoje, na época só tínhamos 9 modalidades, eram 9 cursos, 9 modalidades, todos noturnos. Né? Hoje nós temos 37 cursos de graduação presencial e são 57 modalidades. Em termos de orçamento hoje, o que você me diz aí do... Olha, o número daquela época eu não conheço, eu não vou lembrar. Devia ser pouco, né? E aí também era outra moeda, isso torna tudo mais complexo, né? E processos inflacionários, isso muda muito, né? Eu vou te comparar mais recente, que é o orçamento que o professor Mário Neto me passou em 2004, quando eu sucedi. Em 2004, a UFSJ tinha um orçamento de 24 milhões de reais. Nesses 24 milhões de reais, o que o reitor poderia administrar
era 2.700.000 aproximadamente. O que o reitor poderia administrar? Que é a verba destinada à manutenção da universidade. Pagar a conta de luz, telefone, né, Folha de água. pagamento. Não, a folha de pagamento ele não pode administrar. É o resto. Então, se você tira dos 24 milhões, tira 2.700, 21.300.000 representavam a folha de pagamento em 2004. Este ano... Quem que administra a folha de pagamento? Ela é direto, né? É o próprio Tesouro Nacional, com o planejamento. É o governo federal. Então, a folha, ela vai direto para a conta bancária do servidor, né? Então, certo que a gente interfere um pouco, porque a gente adiciona dados ali, como hora extra, alguma gratificação, etc., alguns pagamentos adicionais que estão no âmbito da universidade. Mas isso é 0,5%. Né? Então, o grosso mesmo do pagamento fica por conta do governo federal. Este ano, o orçamento da UFSJ 2012, ele é de 154, 155 milhões de reais aproximadamente. Posso estar aí com 2 milhões para lá, 2 milhões para cá, posso estar esquecendo, porque é muito número. Desses 150 e poucos, 104 milhões seriam folha de pagamento. Os outros 52 milhões seriam custeio e manutenção. Então você pega aí, o que o reitor administra hoje passou de 2.700 para 50 milhões. Praticamente 20 vezes. Né? E desse percentual, quanto que é destinado aqui aos dois campos? 3 campi, né? Porque aqui são 3 campi e a Baronesa. São 3 campos. E tem a Baronesa, né? O Santo Antônio, o Dom Bosco e também na administração de Mário Neto, importantíssimo lembrar, foi incorporado o CETAM. E olha como é que a história é, né? Em 2004, nós estávamos respondendo por que o CETAM. O CETAM, isso vai dar despesa, não sei o quê. E eu defendi da seguinte maneira: o CETAM é a opção de crescimento que a UFSJ tem. Porque o CETAM representa 5 vezes a área do Santo Antônio e Dom Bosco juntos. Então você soma as duas áreas e multiplica por 5, é a área do CETAM. E olha, se não fosse o CETAM, não teria reúne. O UFSJ não teria como fazer reúne em São João del Rei. Não teria como criar os quase 13, 14 cursos de graduação que nós criamos em São João del Rei em 2008. Não teria, por falta de espaço. Então, o CETAM está virando uma cidade universitária, praticamente. Eu estive lá um dia desses e me perdi lá dentro. Né? Algumas pessoas brincam assim: vocês têm alguma semente de prédio que você joga lá em 6 meses, nasce um prédio? Não é possível. Esse orçamento de 150 milhões, mais alguma coisa, né? Você me perguntou quanto fica aqui. Eu vou te responder. Na verdade, vamos falar dos 50, porque os 50, os 100 milhões lá de folha de pagamento, eu já te disse que a gente não administra. Dos 50 milhões que a reitoria administra, isso representa, aqui em São João del Rei, está tudo concentrado em São João. A administração é centralizada, ela está toda centralizada em São João. Então, todos os processos licitatórios são feitos por São João del Rei, toda a administração de recursos é feita por São João del Rei. Portanto, eu tenho dito que agora, nesse processo de implantação, 30% desses 50 milhões têm sido divididos entre as outras unidades fora de campus. Os outros 70%, mais ou menos isso, né? Não são números precisos, porque pode variar para mais, para menos. O ano passado pode ter sido mais. Ficam aqui em São João del Rei. Agora, não se pode esquecer, porque muita gente vai falar assim: o reitor não administra 150 milhões, só administra 50, mas 104 milhões, não sei o quê. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que isso é dinheiro que se joga, né, por ano, na economia. Não é? Mas desses 100 milhões que ficam na folha de pagamento, né, quantos por cento dessa folha vai para os professores e para os profissionais externos? Não, todos. Os 100 milhões é tudo para pagamento. Folha. Pois é, mas não é todo mundo que está aqui em São João. Não. Mas aqui está a maioria. Então, se você pesar, aí é que eu tiro 70%, que eu acho que os 70% sai mais dessa conta. Então, 70 milhões, perto de 70 milhões, 70 milhões na folha de pagamento de uma injeção de dinheiro na economia local, né, que vai para os profissionais que trabalham aqui. Isso. Agora, me fala uma coisa. Essa verba, que é uma verba carimbada, não
necessariamente a mesma verba desses investimentos em expansão, né? Parece que vocês vão buscar recursos extras, porque a expansão é um custo a mais, você tem que construir a obra, né? Isso está tudo dentro desses 150 nem milhões. tudo, não, nem tudo. Teve muito recurso. Eu estou falando desse ano dos 150 milhões e desses 150 Só o milhões. centro ali, o que teve de construção, Não, porque eu só pude ver são prédios ali. Nós investimos de 2008 para cá 100 milhões de reais. Extras, fora desse orçamento. Isso, não sei. Onde esse dinheiro Como é que está no você não orçamento, sabe? fora desse, não, esse dinheiro não está nem dentro do orçamento. Se tá, tem parte dentro do orçamento, com certeza, mas tem parte extra-orçamentária. O valor que eu te dei de 150 milhões é orçamento. É o que foi aprovado pelo governo federal no final do ano de 2011 para esse ano. Entra no planejamento, né, para pagar o ano que vem. Mas essas obras, essas expansões... Não, tem emendas de parlamentares que se somam a isso, que eu não estou falando desses 150 milhões. Tem valores decorrentes de recursos extra-orçamentários que a gente negocia ao longo do ano com o governo federal. E nos anos anteriores... E nos anos anteriores... com um pratinho lá dos ministérios. Olha isso, tá. E nos anos anteriores ainda tem recurso dentro do orçamento que era maior. No ano passado o orçamento de investimento foi de 150, 160 milhões e a parte de investimento era maior. Né? Então, o número de pessoas dentro da universidade era menor e o investimento era maior. Consequentemente, esse valor do orçamento de 150 milhões não quer dizer que ele sempre foi assim. Ele está assim esse ano, mas ele tem uma característica diferente do orçamento de 150 milhões do ano passado. A folha de pagamento do ano passado era menor, o volume de recursos investidos era maior. Então, isso é que faz essa diferença que você está vendo aí nos investimentos, nos prédios, na infraestrutura da universidade. Aqui mesmo, Santo Antônio tem 2 prédios novos, não sei se você já viu, atrás do prédio principal, que é para abrigar a mecânica e elétrica, que cresceram muito com o Reúne. No Dom Bosco, tem vários prédios novos, tem a biblioteca, a ampliação do laboratório de neurociências e departamento de engenharia de biosistemas, tem 2 anexos do prédio do DECENAT, Departamento de Ciências Naturais, iniciamos a obra lá do CAMAT, que é um grupo de pesquisa lá na área de materiais, com recursos financiados pelo FINEP, com apoio da UFSJ, né? Tem recurso da UFSJ também. Construímos também recurso FINEP e uma parte menor, né? Sempre assim, uma parte maior do FINEP e uma parte menor do orçamento da universidade. O LabDoc, né? que agora é um centro, é CEDOC, é um centro de referência, de documentação, né? Que é o antigo LabDoc coordenado pelo professor Ivan Velasco. Então, isso tudo está lá dentro do Dom Bosco. Sem contar que reformamos todos os prédios da universidade. Ainda estou esquecendo o restaurante estudantil, que está obra concluída no CETAM, o complexo esportivo do CETAM, o prédio do alojamento estudantil que está em fase, né, está no meio da obra, deve ser concluída até o final do ano. Portanto, o ano que vem nós vamos colocar à disposição dos alunos 224 leitos, né? Isso tudo no CETAM também. Né? O CETAM tem vários prédios, não, Reúne 1, 2, 3, o prédio da Zootecnia e Ciência da Computação, começamos o prédio da Guarda Ciência da Computação, Biotec, então, as prédios. Muita coisa. Agora, entrar nesse impacto, né, para a cidade. São do Rio é uma cidade histórica, tem ruas aqui que foram feitas para carroça, hoje com mais de 300 anos, e é o centro histórico aqui, né, que a gente vive, e a boa parte da universidade está aqui dentro desse complexo, né, que é o campus Santo Antônio, a Baronesa, e também o Dom Bosco não deixa de ficar dentro desse contexto. Né? E aí a cidade vai recebendo esse volume enorme de novos estudantes, com a expansão da faculdade, professores, né? Isso tem gerado uma certa assim, expansão, né, da parte imobiliária, né? Tem muita gente procurando casa, o aluguel aumentou, né? E outra coisa, o trânsito também, né? O trânsito está ficando complicado. Quer dizer, existem alguns problemas que esse crescimento, né, que foi rápido demais da universidade, que a cidade ainda não absorveu por completo. Né? O
como é que você analisa? Olha, isso está acontecendo em praticamente todas as cidades menores, João, onde tem universidade que está num processo de expansão. Também tem notícia de que Viçosa está um caos. Né? E Viçosa, a estrutura da cidade até mais complicada do que a nossa. Então, eu acho o seguinte, algumas pessoas me perguntaram uma época assim, professor, não teria primeiro, não teria que ter sido feito primeiro um investimento na cidade, do ponto de vista de infraestrutura, por exemplo, de ter mais imóveis para alugar, em que os aluguéis... Gente, não tem como fazer isso. Nenhum investidor vai colocar seu recurso na promessa. Vai ter uma promessa de expansão aí que pode não acontecer e vou investir. O que eu percebo hoje rodando a cidade é que tem muitas obras, muitos prédios, inclusive aqui no Bonfim, agora tem um empreendimento que vai começar ali na região da Caeira e vários outros lugares que você anda, a gente encontra prédios sendo construídos, obras em andamento. Então, acho que isso é efeito disso. Aumentou a procura, os aluguéis aumentaram, as pessoas agora, os investidores, quem tinha dinheiro aplicado aí, ou quer aplicar seu dinheiro, está vendo nisso uma oportunidade de aplicação. Né? Então, naturalmente, o que vai acontecer? Você foi da economia, né? Então, a lei da oferta... depois da administração. Então, a lei da oferta e procura, né? Então, aumentou a demanda, a oferta agora a oferta vai aumentar mais do que a demanda, os preços dos aluguéis vão despencar. Então, a gente espera isso. Né? Agora os aluguéis estão aquecidos. Daqui a um momento, os aluguéis vão cair porque vai sobrar. Nós estamos colocando um alojamento, 224. Isso tudo vai se somar ao esforço aí geral para tentar diminuir o impacto desse crescimento da comunidade universitária sobre a cidade. Né? Agora, é inevitável. Eu acho que tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Né? Eu também me incomoda muito quando sai na cidade, o movimento de carros em determinados horários, terrível. Né? Uma cidade tão pequena como a nossa, e ainda a gente anda pouco de carro, a gente anda pouco a pé, pouco de bicicleta, as pessoas gostam de carro, então a economia também aqueceu, né, João? É importante que se perceba isso, que mais pessoas que estavam à margem da sociedade hoje estão trabalhando, têm o seu salário, né? Conseguem pagar uma prestação de uma moto, de um carro. Então a gente tem visto pessoas que antes não tinham condição de fazer isso, que agora estão dentro, né? Estão tendo as mesmas oportunidades de todos. O nosso tempo já está quase esgotando. Eu sei que... mas você não deu uma prensa aí, não apertou o reitor? Que isso, nós estamos recebendo o reitor aqui pela primeira vez. Mas pode apertar. Né? Ainda tem tempo. Eu ainda tenho 5 minutos, ainda tem. E a gente tem aqui nesse projeto da TV Del Rey, né, uma preocupação muito grande com a universidade. Que a universidade é uma cidade dentro de uma cidade. Né? E a internet é um veículo muito próximo desse público. Né? O estudante está mais conectado, principalmente o estudante universitário, e esse pessoal de república também. A gente criou aqui o ano passado um projeto embrionário voltado para esse público da universidade, que chamava As Republicanas da UFSJ. Foi assim um ensaio. Né? E a gente já está retornando com esse projeto, e deve começar a semana que vem, provavelmente, né? Com um novo nome e com 2 novos apresentadores, e agora estudantes na área de jornalismo. Né? Queria até depois ver se é possível isso ser colocado como estágio para eles. Né? Você pode conversar isso com o pessoal da comunicação. Que chama-se Minha Casa é uma República. E aí o foco desse programa vai ser os estudantes da universidade, mas também vai estar aberto para o pessoal da cidade que acompanha, né, o projeto da TV Del Rey. E eu tenho certeza que não vai ser a última vez que você vai vir esse ano, né, porque a universidade é um tema que não se esgota. Né? É difícil a agenda, mas a gente sempre encontra uma hora. E a TV Del Rey tem essa preocupação de criar um espaço específico para a universidade, né, porque é o caminho do conhecimento, e a internet nada mais né, do que difundir conhecimento, né, difundir informação. Eu queria, para a gente encerrar, já que nós estamos encerrando, João, agradecer pelo convite, né, o carinho que você sempre teve com a gente na universidade. É importante a gente ver os alunos da universidade aí se colocando, né,
fazendo o trabalho, e a imprensa é muito importante no acompanhamento dos projetos públicos, né? Ela tem um papel fundamental como fiscalizadora também, né, da aplicação do recurso público. E eu sempre fui muito bem recebido por você, então, aqui dizer da honra que eu tenho de estar aqui com você, e sempre que você me chama realmente, a gente arruma um jeito de vir. Segunda coisa, da honra que eu tive de ser reitor da universidade, isso é o meu currículo, né, como professor, eu acho que é o coroamento de uma carreira. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado de ter sido reitor da universidade nesse período 2004-2008. Eu estou terminando o meu mandato. Eu acho que eu fui muito feliz nesse processo. A universidade cresceu muito. Não é perfeito, né? Não vou dizer, não há perfeição nisso. É um processo de construção coletiva, não é mérito do reitor. Muita gente tenta me desqualificar, inclusive, dizer, mas isso é coisa só dele. Não é, não é. Muitas coisas que acontecem na universidade dependem do protagonismo da reitoria. E é isso que a comunidade espera, que o reitor seja protagonista, seja indutor, né, de projetos, mas também a comunidade tem seu tempo, tem seu projeto, tem sua própria dinâmica. E ela também contribui, né, significativamente para a construção do processo desse processo de universidade pública. Então, dizer que então me sinto honrado, estou terminando o mandato muito feliz, num período que eu acho que a educação superior foi coroada com muitos projetos, né, muitas conquistas nós tivemos, os campos fora de sede, a expansão da universidade na sede. Isso tudo é momento que eu acho, para quem viveu aqueles 87, 88, que não tinha muita estrutura, faltava muita coisa, a gente engatinhando, a gente não sabia o que era ser chefe de departamento, a gente não sabia o que nada. E vejo novos hoje com a mesma dificuldade de se colocarem, de se acertarem. Mas como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Eu fico me vendo nessas pessoas. Eu tinha 26 anos na época, 25, 26 anos. Então, era para nós todos um desafio e com o tempo nós fomos nos colocando, fomos nos acertando e hoje a universidade ela é respeitada, reconhecida, tem prestígio no âmbito, né, nacional e fora do país em face desse trabalho coletivo. Então, de fazer parte da comunidade para a qual eu volto, porque eu fui professor da Fundação Municipal, na FACEAC, sou professor da UFSJ, então deixo a reitoria e volto a ser professor. Não? Nenhum que passou pela reitoria voltou como professor. Já reparou isso? Aqui, pelo menos na UFSJ, né? Parece que eles... eu conversei com o João Bosco sobre isso, né? Por sinal, ele foi até meio crítico com essa expansão muito rápida, muito acelerada. Assusta. Né? Ele acha que é complicado para um reitor, né, que conhece todo um processo, né, viver na instituição, naquela mesma instituição, tem um outro gestor que pode comparar, aquela coisa toda. Ele acha que um reitor deve experimentar um outro desafio, né? Na verdade, eu me lembro muito bem da visita do Obama ao Brasil, em que fazia parte da lista de convidados o presidente Lula. Já era presidenta, quem estava recebendo como presidente era a Dilma. O Lula não foi ao evento. Ele não foi porque ele não queria, não. Ele não foi porque eu acho que Lula tinha o sentimento de que se fosse, poderia, né, ofuscar a presidente. Né? Então foi delicado, uma questão de delicadeza. Eu, com 8 anos de mandato, as pessoas me reconhecem como uma liderança, né, dentro da universidade. Então, eu estou num processo de desconstruir a minha liderança em favor do novo reitor. Né? Se eu continuar assim que reitora, né, esperamos que seja a reitora, né, porque são 2 candidatas, provavelmente, então assim que isso se concluir, ficar aí também correr o risco de ofuscar, né, esse início de nova gestão. Então alguns colegas meus de outras universidades com quem eu conversei me disseram a mesma coisa que disseram para o Mário, colegas dele na época. Professor, se ficar na mesma instituição é complicado. Você vai virar, né, os holofotes viram para você. Tudo que o próximo fizer, eles vão querer saber de você o que está acontecendo. Então, é melhor você se afastar desse cenário. Né? Mas se não tiver outra alternativa,
Né? Se não houver condição para isso, é o que eu sou, professor. Então, eu tenho que voltar para a sala de aula. E um bom professor. Né? Obrigado. Né? Obrigado. Mas, de qualquer maneira, eu adoro isso, aprendi muito com os meus alunos e certamente estou ansioso por esse momento. Né? Se não for agora de imediato, vai ser no momento seguinte, porque eu ainda não tenho tempo para aposentar. Né? Mário Neto, quando estava concluindo a gestão dele, ele foi convidado para ser, na época, o diretor científico, hoje o presidente da FAPEMIG. Então, se afastou da UFSJ, também com o mesmo princípio. Né? As pessoas querem me desqualificar, não quer dar aula, acho que isso é ruim. De jeito nenhum, eu acho que a profissão do professor é uma das mais nobres, né, que existem no mundo. Então, portanto, eu me sinto muitíssimo honrado de ser professor, de estar ali aprendendo com os meus alunos e poder dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho que eu aprendi nesses 51 anos de vida. Esse processo de eleição acontece agora, né? No primeiro semestre ainda, né? A eleição é dia 8 de maio. Dia 8 de maio. Até dia 23 agora. Já está aqui assim, ebulição. Dia 23 de maio agora, 23 de março, termina o prazo de inscrição de chapas. No dia 30 de março, até o início de maio, aí eu não sei a data, não guardei a data direitinho, é o período de campanha, né, em que a comunidade universitária vai ter contato com os candidatos ou candidatas e aí poder discutir, debater as propostas apresentadas. E a TV Del Rey, se Deus quiser, vai estar aí acompanhando. Né? Ótimo! Chame, com vídeos, né? Com vídeos. Eu acho que vai ser... É importante que a comunidade externa também participe desse processo. Né? É fundamental isso. Afinal de contas, todos nós, sendo membros da comunidade ou não, temos um carinho enorme pela universidade. Né? Algumas pessoas até colocam assim, querem fazer um confronto de UFSJ com a cidade. De jeito nenhum, esse confronto não pode acontecer. A universidade é importante para a UFSJ, tanto que ela carrega emprestado o nome da cidade, né? O que é motivo de muito orgulho para nós. Assim como a universidade é muito importante para a cidade, é uma conquista. Né? É verdade. Então, Elvésio, eu ia passar aqui uma musiquinha aqui, São João dos Queijos, né? Mas nosso tempo foi muito... Desculpa eu falar muito. Disputado. Você também fala muito, mas eu acho que eu falei mais. Não, mas o importante é que você fale, né? Você, reitor, professor, magnânimo, magnífico, né? Como diz o pessoal da Ecológica lá. O Raimundo José que me chama de magnânimo. Eu acho engraçado ele chamar de magnânimo. Na verdade, o título é magnífico. Você é religioso, né? Você é católico, né? E o Estúdio JPV fez um documentário que a gente vai se empenhar muito agora, nos empenharemos para reforçar, né, essa identidade da Inhaxica, né, que é a santa de Baipedi, porque foi lá que ela construiu a sua vida religiosa, mas que é, né, uma são-joanense, nascida aqui, né, no distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno. Né? Então nós estamos resgatando essa identidade dela, a nossa Inhaxica, que para a gente é muito importante, uma vez que ela já está, né, em vista de se tornar a primeira santa brasileira. Né? Então nós vamos estrear no Cine Glória no dia 22 esse documentário, vai estar sendo exibido, convido todos vocês para ir lá, prestigiarem, conhecerem a história dela e conhecer essa identidade que ela tem com São João del Rei. E agora nós vamos deixar vocês com o trailer do filme, quer dizer, do documentário, nós vamos exibir no dia 22 de abril, domingo, às 10h30 da manhã. Então tem dia 21 de abril, que é, né, um dia importante para o Brasil. Para o UFSJ. Para o UFSJ. Também. Né? E no dia 22, todo mundo lá no cinema prestigiando esse documentário. Então, obrigado, Elvésio. Eu que te agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Né? Com outro assunto, se Deus quiser. Se Deus quiser. No dia 18 de março de 2012, aconteceu a primeira peregrinação dos devotos de Inhaxica ao seu local de nascimento, caminho primitivo que liga São João del Rei ao seu distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno. Todavia,
Em resposta para quem quis saber quem ela realmente era, respondeu com tranquilidade: é porque eu rezo com fé. A minha esposa chegou perto de mim e com a relíquia de minha Chica, ela disse o seguinte: minha querida Inhaxica, você que é brasileira, é mineira, é sabão de bola. Que nasceu em Axica, no pequeno Rio das Mortes. Seu amor era tão forte, ela se santificou. Grande serva de Deus, ajudava todos os pobres. Seu amor era tão dobre, ninguém jamais esqueceu. Todas as dores sumiram. E hoje eu estou aqui para poder agradecer. Muito obrigado, minha Santa Inhaxica. Através dessa oração, vocês aproveitem esse momento e pedem uma graça em Inhaxica, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar. O único documento que conhecemos sobre a vida de Francisca de Paula de Jesus, a Inhaxica, é o livro de batizado que está na matriz de Nossa Senhora do Pilar e que ali consta o seu batizado. Oração para a beatificação da serva de Deus Inhaxica, todos. Deus nosso Pai, vós revelais as riquezas de vosso reino aos pobres e simples. Assim agraciastes vossa serva Francisca de Paula de Jesus, Inhaxica, com inúmeros dons. Inhaxica nasceu nesta localidade e a capelinha onde ela foi batizada fica do lado contrário do Rio das Mortes. Inhaxica era analfabeta, pois não aprendeu a ler nem escrever. Desejava somente ler as escrituras sagradas, mas alguém as lia para ela e a fazia feliz. E estamos certos de que este momento será histórico realmente para Rio das Mortes, que poderá ser amanhã, a terra da primeira santa do Brasil.
queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, repleta serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade.